dormindo, Ele está trabalhando no seu coração, desde os dias que para você foi um dia dos piores da vida, até os dias de glória, Ele está ali como que na plateia, torcendo para que tudo na sua vida dê certo, e enviar Jesus foi o grande presente. Nós vemos hoje, na primeira leitura de Êxodo 12, este dado de Deus servir o seu povo lá no Egito e pedir que isto fosse instituído. E Deus protegeu aquele povo escravizado, pobres por um sistema injusto, castigando o império com terríveis pragas. E hoje a gente não suporta muito ver falar este dado do castigo. Ninguém merece castigo, é verdade. Mas precisamos continuar olhando este dado específico como correção. Deus sempre corrigiu o seu povo e continuará corrigindo até o fim da história. E Nossa Senhora, nas suas mensagens, tem dito, e isto é verídico, nas mensagens especialmente aquelas onde as aparições são reconhecidas. Já tem muitas que não o são, é claro que em torno disso também temos fábulas, com certeza, e isso não cancela a verdade manifestada por Deus através de Maria, que tem dito, que se o mundo não se converter, vai continuar sofrendo castigos. Então o castigo e a maldição não é fator e consequência de um Deus mau que pune, não. É consequência da minha irresponsabilidade diante do valor iminente da vida e diante de uma promoção do ser humano integral. E hoje nós recaímos numa cultura que corre-se o risco de cuidar mais das coisas, dos objetos e até mesmo dos animais do que da pessoa. A gente se comove tão facilmente com um animal que é maltratado nas ruas, mas quase já não se sente mais com o ser humano que está jogado na sarjeta. Em algum momento parece que o mundo está virando de cabeça para baixo, é verdade. Precisamos sensibilizarmos-nos porque Deus continua servindo, mas se eu me afasto dele, é claro que eu não vou ser envolvido de cuidados. Sabe por quê? Porque a distância de Deus recai na ruptura absoluta com Deus. E o que é ruptura absoluta com Deus? É o inferno. É assim, porque só existe o bem supremo. E o afastamento de Deus é a negação, se torna então o mal. E nós sabemos que o mal é personificado. Nesta noite da ceia do Senhor, apresentado por João, capítulo 13, versículos de 1 a 9, que é dedicado para o dia de hoje, nós vemos este fato de Jesus reunir os seus discípulos para a Santa Ceia, e ali com eles interagindo, mesmo sendo aqueles que ele escolheu, a tensão entre aqueles que querem dar a vida por ele, na fidelidade e na verdade, e um que não consegue ou trama durante toda a sua vida por um projeto meramente secundário. Pedro e Judas. Pedro e os demais apóstolos trazem sempre no coração o firme e o bom propósito de seguir e de servir Jesus com sinceridade. Judas é responsável por cuidar das economias daquele grupo, sempre tem um projeto paralelo bonito. Quando aquela pecadora derrama perfume nos pés de Jesus, o que é que ele diz? Não poderíamos desperdiçar isso. Deveríamos vender e dar aos pobres.
E o evangelista que narra diz: ele é malicioso, ele não se preocupava com os pobres, ele usava os pobres para ter proveito pessoal egoísta. E este viés se perpassa na história até os dias de hoje. E hoje também os pobres são usados e abusados por meio de lindos discursos que apresentam o servir imediato e primário como o reino instalado no mundo, e não é assim. O serviço de Jesus na sua vida pública foi simbólico diante do serviço que ele prestou na cruz. E quando é que como igreja vamos compreender isso? Precisamos crescer. A intensidade de Pedro em dar a vida por Jesus era tal que, num primeiro momento, recusa que Jesus lhe lave os pés. Não, eu não mereço isso. Quando ele entendeu, e Jesus deu uma chinelada, dizendo: se não lavar os teus pés, você não vai para o céu. Ah, Senhor, então me joga na piscina, me lava inteiro. E Jesus falava de Judas, que tinha os seus discursos e seus projetos bonitos, contudo, desde toda a vida, caminhava imbuído de malícia e de tirar proveito daquela situação. João fala da ceia, enquanto Mateus, Marcos e Lucas falam da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. João tem um coração eucarístico e, como místico, já apresenta a pessoa madura, o projeto de como o cristão deve ser. E uma vez um coração eucarístico deve ser aquele que serve. Mas esta é a noite iminentemente da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Por isso que nesta noite aqui nós vamos tê-lo neste altar, porque naquela noite em que ele seria traído por aquele que ele escolheu e chamou de amigo até o fim da vida, ele instituiu estes dons para nós. Por isso também precisamos olhar a partir deste serviço, aquilo que a gente pode fazer em dar um prato de comida para alguém, e aquilo que esta comunidade, vocês estão respondendo, e nós estamos respondendo gradativamente, graças a Deus. Depois de um ano de trabalho, está nascendo aí a pastoral social com esta finalidade. Precisamos entender que dar um prato de comida é um serviço primário. O grande serviço, o serviço por excelência é o meu testemunho cristão de fé. É esse serviço por excelência que nós devemos atingir na maturidade do ser cristão. Atender às necessidades básicas deve ser o nosso serviço principiante. Então, quando um discurso diz somente que quando todo mundo tiver pão na mesa, estará aí instaurado o reino de Deus, precisamos questionar qual o reino que ele está falando. O reino de Deus será onde, como Jesus diz na última ceia, através de Lucas, que expressa a sua particularidade, dizendo: ardentemente desejei comer esta Páscoa convosco, porque o Pai vai servir para vocês, não somente prato de arroz e feijão, mas vai servir a sua vida. Seu alimento vai ser o próprio Deus no céu. Então precisamos compreender esta gradualidade e, com certeza, não nos conformarmos que entre nós na comunidade alguém passe necessidade básica. Todos devem ter o necessário e o suficiente, e uma comunidade bem consolidada deve trabalhar para isso, como nós estamos fazendo, como você está fazendo, assumindo gradativamente o nosso compromisso cristão. Então pensemos fundamentalmente hoje sobre a importância do sacerdócio e da Eucaristia.
que se conjugam, que formam quase que uma coisa só, contudo, dois âmbitos e duas dimensões. Que seria de nós sem o sacerdócio instituído por Jesus na instituição da Eucaristia? Como precisamos! O sacerdócio não é o primão, não é o João, o Pedro, o Marino, o Rafael, o Alex. O sacerdócio é o dom de Deus instituído e tirou do meio do povo ministros frágeis para dar continuidade à manifestação e atualização da sua presença real entre nós. Quer dar muito mais do que um prato de feijão e arroz, e para que em todas as casas e todas as pessoas tenham um prato de feijão e arroz, é preciso que cada um se volte num contínuo processo de conversão e se compreenda como filho. E desde uma caminhada principiantes, possamos crescer na consciência da grandeza que é o perfil e a identidade cristã. E o tentador que tentou e arrastou um dos seus primeiros discípulos, continua trabalhando também noite e dia para arrastar você, para desviar você do discipulado de Jesus, e trabalha muito para que nos nossos tempos a Eucaristia seja reconhecida como fake news. O que é que você vai dizer quando daqui a pouco o sistema totalitário, tecnocrata, proibir a celebração da Eucaristia porque ela é preconceituosa, porque não abarca a necessidade da religião universal? Você vai cair nessa fake news ou você vai permanecer fiel a Jesus, que se entrega no seu corpo, sangue, alma e divindade? O cristão é temido pelo tentador. O tentador tenta o cristão porque o teme, assim também como tenta e quer subjugar a igreja, a responsável de todos os males da sociedade, porque ela desde o início fez isso. O que fez foi isso. Na igreja começa-se as universidades, as ciências variadas que se tem, começa com ela, e hoje este meio a recrimina, e já não a aceita mais, mesmo que sem generalizar, mas grande parte acontece isso. Por quê? Porque exatamente o cristão não quer que, o tentador não quer que o cristão continue fazendo jus à vida de Jesus atualizada por intermédio desta instituição revelada. Por isso, renovemos hoje a nossa consciência. Tomemos consciência do quanto precisamos de Jesus e quanto precisamos da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Olhemos para a nossa história e façamos memória do quanto você, do quanto eu precisei e continuo precisando de um padre, desde a porta de entrada para a vida cristã, o batismo, que é me concedido gratuitamente pela Igreja de Cristo Jesus. E quando eu tiver que passar deste mundo, vou fazê-lo desejando ardentemente a presença de um padre para me segurar e com leveza me colocar ali do outro lado na eternidade. Foi por isso que nesta pandemia eu bati nas portas dos hospitais, que muitos não me deixaram entrar, porque lá dentro tinha um moribundo doente implorando a presença do sacerdote. E a igreja, ela fascina tanto, que aqueles que lá nos hospitais pediram, mas ela não conseguiu chegar presencialmente na pessoa do padre, quem pediu recebeu a graça da santa unção na hora de partir desta para outra vida, porque a igreja supre as limitações nossas. Como fascina-nos cada vez mais este presente que Jesus deu
a nós e à humanidade, a sua vida instituída através da igreja. Feliz de quem persevera, feliz de quem tem esta consciência de que o lugar mais protegido no mundo, onde nenhuma guerra atinge, onde nenhum perigo ameaça, onde nada lesa, é você acreditar e seguir com toda a força do seu coração Cristo Jesus. No seu sacrário inviolável e na sua profissão constante de fé, no amor a Jesus, ninguém pode tocar. Hoje, com os professores aí da Escola Santa Marta, eu dizia isso. Deus nos deu uma liberdade indizível, para que a gente possa decidir e fazer o que quiser, mas Ele não nos deu algo. Deus não deu para você, Deus não deu para mim a chave da vida, sabe por quê? Porque Ele sabia que a gente pode botar tudo a perder, não é? Porque as nossas decisões, como decidimos tão facilmente por coisas fúteis. Se eu tivesse a chave da vida, eu poderia fazer coisas horrorosas, inimagináveis. Por isso Deus nos dá plena liberdade para decidir, mas a chave da vida está com Ele, porque Ele sim, sempre vai querer o bem dos seus, desde aos mais piedosos, aos maiores pecadores deste mundo, Ele sempre está chamando para voltar aos seus braços. E o nível deste amor chegou a tanto, que Ele instituiu, enviou o seu Filho na encarnação, para instituir a sua permanência perene entre nós, e o entregou na cruz, para provar este grande, perene serviço de redenção e de salvação, que fez no passado, que vai continuar fazendo, mas que hoje faz, nesta celebração, para mim, para você, e para que a gente possa comunicar isso que nós encontramos, o grande tesouro da fé, pelo estilo de se viver, mas pelo ímpeto também de catequizar e de anunciar. Por isso entremos nesta noite no sofrimento do Senhor, que claro, está vivo, ressuscitado, mas eu e você ainda não. Não ouça mais esses discursinhos falaciosos que Jesus está ressuscitado, não precisa olhar para a morte. Nós olhamos para a morte pedindo que morra em nós a velha natureza que faz tanta besteira no dia a dia, e que seja reforçado e nasça em nós a nova natureza de Cristo. Ele já fez esse caminho, mas eu e você não. Nós precisamos fazer, e a liturgia, a igreja nos proporciona isso. Façamos com verdade, com intensidade, com fé e com muito amor, desde esta celebração até o sábado à noite. O sábado santo será uma única celebração. Então, quando você estiver dormindo, quando você estiver aqui na vigília, quando você estiver se alimentando, eventualmente passeando, você vai estar dentro desta única celebração. Portanto, estaremos celebrando continuamente daqui até sábado à noite. Tomemos consciência disso, e faz bem também interiormente entrarmos com Jesus a partir da ceia, no Getsêmani, na Via Dolorosa, e até a sua crucifixão, e depois também na atitude de depositá-lo no ventre da Mãe Terra, para nascer o ressuscitado. Pensemos nisso, e vamos aprofundando este momento, quando daremos continuidade àquilo que São Paulo disse hoje na segunda leitura, Coríntios 11, 1 Coríntios 11, e celebrando esta Eucaristia, desejar de todo o coração servir a Deus e aos irmãos,
como Ele nos serviu e continua nos servindo iminentemente através da igreja e eminentemente através do cristão e as pessoas de bem. Por isso, contemplemos, entremos neste mundo do silêncio do Senhor, dediquemo-lhes todo o nosso amor e todo o desejo de fidelidade e de vida nova da qual nós carecemos e precisamos tê-lo por parte dele, que se entrega hoje aqui a nós. Amém. Vamos proceder agora como preparado. Alguém aí vai fazer a catequese, a explicação, o que vai acontecer agora.